Você recebe um aumento. Não é nada absurdo, mas é significativo. O salário sobe. O contra-cheque vem maior. Pela primeira vez em um bom tempo, parece que algo mudou. Nos primeiros meses, a sensação é real. Um pouco mais de folga, menos aperto no fim do mês, um respiro. Você pensa que finalmente começou a avançar. Mas o tempo passa. 3 meses, 6 meses. E algo estranho acontece. A conta não fecha como antes. O dinheiro volta a acabar no mesmo ritmo. A tranquilidade some. O salário é maior, mas a vida não ficou mais leve. E isso não acontece por acaso. Se você já passou por isso, precisa ouvir uma coisa importante desde o início. Você não fez nada de errado. Não foi falta de controle, não foi irresponsabilidade e, principalmente, não foi um erro isolado seu. Isso acontece com a maioria das pessoas, inclusive com gente organizada, disciplinada e consciente. Quando o salário aumenta, a vida se ajusta quase sozinha. Não porque você decidiu gastar mais, mas porque o ambiente responde ao novo número. Um plano de saúde um pouco melhor, um aluguel só um pouco mais caro, mas melhor localizado, um carro mais confortável, um cartão com limite maior. Assinaturas que antes pareciam supérfluas, agora parecem normais. Nada disso parece exagerado quando acontece. Cada decisão faz sentido no momento em que é tomada. O problema não está em nenhuma dessas escolhas isoladas. O problema está no conjunto. O aumento não cria margem, ele cria compromissos. E compromissos fixos crescem mais rápido do que a sensação de segurança. Existe uma ideia muito difundida de que ganhar mais resolve o problema financeiro. Mas o que quase nunca é dito é que renda previsível não gera liberdade automaticamente. Pelo contrário, ela gera expectativas previsíveis. O mercado inteiro reage ao seu aumento antes mesmo de você entender o impacto real dele. Bancos oferecem mais crédito, o mercado imobiliário recalcula o que você aguenta pagar. Serviços ajustam seus pacotes. O sistema inteiro se organiza para absorver a sua renda extra. É aqui que o mecanismo real aparece. O aumento não vira espaço, ele vira capacidade de assumir mais obrigações. Você não fica mais livre, você fica mais comprometido. A renda sobe, mas a margem desaparece. E margem é a única coisa que realmente protege você. Na prática, o aumento funciona como um convite silencioso para elevar o padrão mínimo da sua vida. Não o padrão ideal, o mínimo, aquilo que passa a ser considerado normal. E uma vez que esse novo normal se estabelece, voltar atrás se torna psicologicamente doloroso. O cérebro se adapta rápido ao conforto e reage mal à perda. Reduzir padrão de vida dói mais do que nunca tê-lo aumentado. É por isso que o aumento raramente gera sensação duradoura de progresso. Ele não muda a estrutura, ele só amplia a escala do mesmo modelo. Você ganha mais, mas depende mais. Trabalha mais horas, assume mais responsabilidades, carrega mais pressão. E qualquer imprevisto continua sendo uma ameaça. Esse é o efeito esteira. Você corre mais rápido, mas não sai do lugar. E quanto mais você corre, mais a esteira acelera. O padrão de vida sobe exatamente na mesma velocidade do salário. O que não sobe é a flexibilidade. O que não sobe é a capacidade de absorver impacto. O que não sobe é a tranquilidade. E isso cria uma contradição profunda. Pessoas que ganham mais não se sentem mais seguras. Muitas vezes, sentem-se mais presas, porque agora há mais coisas a perder, mais contas que não podem falhar, mais compromissos que não admitem pausa. O aumento não cria segurança, ele aumenta o custo do erro. Existe ainda um fator psicológico pouco discutido. Quando a renda sobe, o cérebro interpreta isso como autorização. Autorização para assumir parcelas mais longas, para normalizar custos fixos maiores, para transformar exceções em rotina. O problema é que o cérebro decide olhando para o presente previsível, não para o futuro incerto.
Ele assume que o aumento é permanente, que o emprego é estável, que nada vai mudar. Mas a vida real não funciona assim. O risco continua existindo, ele só fica invisível. E quando não há margem, qualquer evento comum vira crise. Um problema de saúde, uma demissão, uma mudança de mercado. Tudo pesa mais quando o orçamento está ajustado no limite. Por isso, essa experiência não é falha individual. Se fosse, seria exceção, mas é regra. A maioria das pessoas que recebe aumento não melhora sua tranquilidade financeira. Melhora apenas o padrão mínimo aceitável da própria vida. E isso não é falha moral, é desenho estrutural. Um sistema que absorve renda previsível e devolve dependência. O aumento não é o vilão, mas ele chega antes da estrutura estar pronta, antes de existir espaço, antes de existir margem. E sem margem, ganhar mais não resolve, apenas muda o tamanho da jaula. Talvez a pergunta mais importante não seja por que o meu aumento sumiu, mas sim por que a estrutura nunca muda. Porque renda sem margem não é segurança, é apenas manutenção de status. Segurança real não aparece no contra-cheque. Aparece na sua capacidade de dizer não, na sua capacidade de absorver impacto, na sua capacidade de escolher sem desespero. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o erro invisível que mantém esse ciclo funcionando. O erro que faz você trabalhar mais, ganhar mais e respirar menos, mesmo fazendo tudo certo. Porque entender por que o aumento some é importante, mas entender por que a estrutura nunca muda é o que realmente começa a libertar.